Salve, salve nação rubro-negra! Espera um pouco, não pula essa parte ainda. Cara, se você é apaixonado pelo Flamengo e gosta de acompanhar as notícias do Mengão, já se inscreve aqui no canal, clica nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações para você sempre receber as notícias quentinhas do Mengão aí no seu celular todos os dias em primeira mão, beleza? Nação, dá aquela moral aqui pro canal também, deixa o like no vídeo aí, beleza? Para que o YouTube entenda que é um conteúdo bacana e divulgue para mais pessoas. Isso é muito importante para o canal crescer cada vez mais. Vamos lá, nação, vamos mostrar sua força. Deixe também sua opinião aqui nos comentários e compartilhe o vídeo. Beleza, nação? Agora já chega de enrolação, né? Vamos logo pro vídeo. O torcedor acha que a demissão vai melhorar o time. Sei lá, se ele pode até que melhore o time. Eu só entendo, ele pode melhorar, mas só acho que ele não vai evoluir a longo prazo. Vem o Cuca. O Cuca vai ali dar um jeito, que é bom, ótimo treinador, campeão brasileiro, ainda. Né? Então, um treinador campeão brasileiro. Ele faria um outro Flamengo. Ele iria mais para a zona de conforto de todo mundo, inclusive a dele. Do Paulo Souza foi no contrário a isso. Desde o início do trabalho dele. Mudando jogadores de função, posição. Mas hoje, qualquer treinador assim entendendo o que vem pela frente, tiraria alguns jogadores, que é muito fácil. Aqui da mesa, como é que eu posso dizer quem está bem, quem está cansado, quem não está, quem tem um probleminha na coxa que ninguém falou? Você não precisa avisar teu adversário que esse ou aquele, nem sei se esse é o caso. Você não precisa avisar o teu adversário, olha... O Arrascaeta acusou o problema. Então, esse aqui não está legal, esse aqui não está se sentindo bem. Você fica quieto e vai trocando. Não, porque, teoricamente, né, Calçade, e aí até baseado naquilo que você falou... Pode ser a segunda melhor campanha, hein, Preto? Exato. Pode ser. Essa do Flamengo. Sim. Pode ser. Até baseado naquilo que você falou, teoricamente, no jogo que você não tem o Arrascaeta, não é um jogo para você não ter o Everton Ribeiro, né? Você não tinha os dois. E não tinha os dois. E o Diego no banco. E aí a gente tem o Diego no banco, mas aí o Diego no banco eu acho que é uma demonstração de uma pouca confiança realmente no que o Diego pode entregar. Para 20 minutos. Quando você não tem esses dois, teoricamente seria o jogo para o Diego atuar. E o João Gomes pendurado. Se ele não entrar, se ele não entra, é porque realmente acho que não tem muita confiança no seu futebol. Agora, a questão e eu estou muito com o que o Calçade falou, que não adianta, a gente não vai ter nenhum time voando o tempo todo. A gente vai ter time que, eventualmente, nos grandes jogos vai fazer grandes partidas, né? E talvez esse seja o problema do Flamengo. E esse não era o grande jogo. Não era. Mas também o Flamengo não fez ainda esse grande jogo. Porque eu acho que o torcedor, e eu discordo, de novo, das manifestações, embora essas tenham acontecido mais no final do jogo, depois da partida e tal, eu acho que, enfim, o torcedor tem que entender um pouco o contexto, tem que ter mais paciência, mas eu acho que o que incomoda é que o Flamengo de hoje, o Flamengo do Paulo Souza, e a gente já está falando de um bom tempo de trabalho, não é aquele time que o torcedor olha e fala, cara, não, tudo bem, esse jogo com o Sporting Cristal foi assim, porque ele mexeu em 2 ou 3 peças, mas porque ele está olhando para frente, e na hora que for pegar X ou Y ou Z, na hora que for o jogo, eu tenho a convicção de que esse time vai apresentar o que já apresentou em outros momentos. Porque, na verdade, não apresentou. Se você for pegar o grande jogo do Flamengo até aqui, talvez tenha sido o jogo com o Atlético, que era lá atrás, né? Quer dizer, Fevereiro. Então, assim, então talvez essa desconfiança se dê pelo que não aconteceu. Então, é claro que a manifestação de hoje é um acúmulo de tudo que o torcedor não viu nos jogos anteriores. Outra, né? Quem vai para o estádio está gastando a grana, não é barato, sai de casa, vai chegar tarde, quer ver o melhor Flamengo possível. Eu não posso pedir para quem sai de casa, gasta a maior grana para ver o time de futebol, falar para ele, olha, esse jogo você vai assistir, mas o que vale é o outro lá. Pô, é uma sacanagem do torcedor. É difícil. A gente entende isso. Agora, é claro que, olhando para a temporada, o treinador, ele sabe que se ele for entregar o máximo, todos os jogos, só para agradar o torcedor, vira mínimo lá na frente. Ele vai ter um time andando em campo. Então, que não está entregando o máximo nunca, né, Calçade? Acho que isso é o que incomoda o torcedor e isso dá para entender a cobrança. E só para esclarecer, te passar, Marra, assim, eu discordo de algumas manifestações ao final do jogo, tá? Especificamente aquelas voltadas para o Hugo. Eu acho que em relação a dirigente e tal, eles estão mais do que certos, até pelo que se viu nessa semana.
que foi uma piada o que o Flamengo fez como clube, né, aumentando e estendendo uma crise, um assunto que poderia ser menos relevante até o sábado. Então, eles não têm ajudado. Mas em relação ao Hugo, continuo discordando, apesar da falha realmente muito feia. Coloca, só um segundinho. Coloca as vaias, então, do torcedor, sobe o som aí, para quem não viu o jogo, sentir no clima agora do Linha de Passe do programa, o que foi o Maracanã e o que foi essa pressão para cima do Hugo mais uma vez. Vamos lá. Mário Marra, bom, tá aí. É um goleiro profissional, é jovem, mas está numa grande equipe. E atualmente é o que tem. Tem que suportar pressão, mas eu acho que não cabe eu dizer a torcida vaia porque ele falha ou ele falha porque a torcida está vaiando. O princípio até se justifica, falhou e tudo mais, o torcedor cobra. Mas agora existe uma cobrança, na minha opinião, excessiva. O que você acha? Porque ele não falhava Ele assim. é... Não, né? Porque o quê? Ele não falhava, assim. Quer dizer, Ele tem mostrado... Eu acho, a minha opinião, vou ser bastante franco em relação a isso, é muito difícil, em um clube do tamanho do Flamengo, um goleiro amadurecer tecnicamente. Eu não estou nem falando do amadurecimento da idade, que isso é a vida que vai trazer. Tem gente que amadurece cedo e tem gente que amadurece mais tarde. Donnarumma está aí para comprovar. Mas é muito difícil. E falha também. E falha também. Um clube como o Flamengo suportar isso. Isso não acontece, Preto. A gente viu hoje a eliminação do Bragantino, Red Bull Bragantino, que tem o goleiro Cleiton. O goleiro Cleiton, ele era o goleiro reserva do Vitor no Atlético. Ele não suportou uma, duas falhas. Tchau, busca um outro. E ele foi tocar a vida dele no Red Bull Bragantino. E ele amadureceu. Só que é muito complicado um clube como o Flamengo, a gente perceber esse processo sem nenhum trauma. Só que agora não tem outro. Então a vaia é uma bola de neve na cabeça dele. A vaia, no momento, ela não é inteligente, porque ela complica não no gol que ele já tomou, mas no próximo jogo que ele vai entrar. Então, agora era a hora de ser preservado. E é ele, né? E é ele. É ele. Ele. E é um clássico. É ele. Agora era a hora de ser preservado. Mas ele tem falhado. É triste. Aquele apoio no último jogo da Libertadores, que até o Paulo Souza estava pulando no campo, tudo. Aquilo ali é uma demonstração interna de força, de carinho, mas é uma demonstração externa também. Alguém está vendo e falando, os caras gostam do Hugo, olha que legal, tal. A torcida, mas ele falha de novo. Então, vira uma bola de neve. É que como não fica... tem outro, Isso. é algo muito delicado que o torcedor faz. Ele está colocando em risco todo o Flamengo. E o próximo jogo. Porque não é assim, eu vou vaiar esse goleiro, tá, e ele vai desistir de jogar futebol, vai para casa dele. E vai jogar quem no gol? Não tem. Eu não consigo exatamente, eu entendo todo o ponto do Marra. Eu não consigo exatamente criticar, como foi o caso das outras partidas, essa vaia do final da partida, essa vaia do final, porque quando anuncia a escalação, tem uma vaia aqui, uma outra ali, o Hugo ele meio que divide, ele já desce um pouco o volume de vaias que tivemos em outros jogos. Durante o jogo, até me corrige, Calça, mas eu não vi exatamente essa cena do final, de Hugo tocar na bola e ser vaiado como aconteceu em outras partidas. Então, o torcedor, em algum momento, ele desceu um pouquinho o tom. Só que aí também, quando você não está conseguindo... É o que o Calça falou, saiu de casa. Aquele futebol que você imagina que tem muito de alinhar a expectativa. Não veio. Pô, o 2-0, todo mundo sabia que o 2-0 estava muito mais para 1-0, aí sai o 2-1. Aí é uma falha de novo.
o extravasar ali no minuto final, que não ia mudar em nada, o extravasar ali eu não consigo condenar. E eu acho que isso tudo de arquibancada e Paulo, até agora puxando para o Paulo, não só do Hugo, tem muito de um alinhamento de expectativa. O torcedor está querendo ver o Flamengo voltar a jogar bem, como você fala. O torcedor quer voltar a ver um bom futebol. Não é uma campanha, não é uma eliminação, não é falta de resultado, porque o Flamengo venceu hoje. O Flamengo venceu como vinha vencendo na Libertadores, pelo menos. O Paulo Souza só quer saber de vencer, pela paz. Ele entendeu o que aconteceu com ele no Flamengo. Ele acompanhou o noticiário, ele sabe qual é a pressão interna, que tinha 5 jogos no Rio que ele precisava dar uma resposta. Para ele era isso, ele precisava ainda dosar, porque tem Flamengo, tem Fluminense, tem sequência. Então, ele tá jogando uma sequência e o torcedor está vivendo outra sequência. O torcedor quer uma evolução, uma sequência de jogos que o Paulo só quer, por enquanto, sobreviver e não está conseguindo. O Flamengo, que jogou minimamente bem, e eu acho que jogou no primeiro tempo do final de semana, ele tinha Bruno, ele tinha Arrascaeta, ele tinha Gabriel, Pedro, ele tinha Everton Ribeiro, ele tinha o Arão, ele tinha o Mateuzinho subindo. Ele hoje não tinha o Bruno. O ele jogo hoje... contra o Goiás, né? Sim. Ele hoje não tinha o Bruno, ele hoje não tinha o Arrascaeta, ele hoje não tinha o Arão, como eu citei até no início do programa ali, para ajudar nessa distribuição. Ele não tinha um lateral como o Mateuzinho, ainda que tivesse o Isla. Ele não tinha o Everton Ribeiro. E ele tinha um Gabriel numa outra dinâmica, tendo que assumir toda uma criação de companheiros que o auxiliam e não estava. Então, assim, é humanamente impossível, sem tempo para treino, que seja repetida aquela evolução de sábado hoje. O torcedor não quer saber disso. E o de sábado, o adversário era mais difícil que o de hoje, né? E o torcedor não quer saber disso. Infelizmente, aí fica complicado alinhar e aí eu entendo a vaia do final. Eu acho que não tem que ficar o jogo inteiro pegando no pé, tirando confiança. Só que o desabafo, o extravasar da torcida do final... Eu não consigo falar, pô, matar entender. Sim, eu tô sim. de acordo com você que dá para entender. E tem uma coisa que acho que as pessoas sempre discutem, que não se discute o direito do torcedor. Claro. É óbvio que o torcedor você acha tem todo bom, o não, direito. só. Inclusive, ele tem o direito de vaiar a hora que ele bem Só entender. está dizendo quais são as consequências isso aí. É isso aí, Calçade. Quer dizer, você pode vaiar no começo, Claro. você pode vaiar no meio, você pode vaiar no final, você tem todo o direito de fazer isso, né? Então, acho que esse tipo de condenação não pode existir jamais. A questão são as consequências. E nesse A de caso, hoje pode ser uma especificamente, minar ainda mais. eu até acho que, assim, mesmo nessa situação complicadíssima, né? Quer dizer, que é, de fato, você não ter um outro goleiro confiável e experiente à disposição, chegou a hora, independentemente do que... Porque, né, o cara que está abaixo do Hugo hoje, é muito difícil que ele esteja em menos condições, sejam elas psicológicas, técnicas ou qualquer coisa. Porque o Hugo não é isso. Então, o que eu acho que o Marra estava discutindo e o próprio Prieto levantou o tema assim, o quanto dessa falha de hoje não tem desse momento psicológico gerado por uma constante crítica, por uma constante... O Paulo Souza tem culpa nesse Claro, repertório. mas é isso que eu tô falando. Seguinte, a gente falou que talvez já pudesse ter mudado, inclusive. eu vou falar da culpa dele nesse caso do goleiro.